Olá, galerinha, como vocês estão? Boa tarde para vocês, primeiramente falando, né? Então, nós vamos falar hoje sobre um conceito interessante que é importante trazer para vocês, tá? Hoje se inicia uma nova semana, segunda-feira, 27 de abril, e junto com essa nova semana que se inicia, temos a introdução aí do segundo bimestre, ou segunda unidade do nosso ano letivo, tá certo? Então é importante trazer para vocês conceitos de química orgânica, tá? Vimos aí conceitos de radioatividade, né? Alguns conceitos de estequiometria dos gases e tal, e por aí vai. Até agora vamos tratar principalmente na química orgânica. Então, por que a química orgânica é tão importante para nós? Porque é bom trazer para vocês, tem que se ensinar para vocês. Como a gente já viu no primeiro ano do ensino médio lá em biologia, conceitos sobre vida, o que é vida, questionamentos sobre como a vida surgiu, tá? Percebemos que a vida ela começou a aparecer no nosso planeta com relação a compostos orgânicos que foram se aglomerando e formaram as moléculas, tá certo? Moléculas essas que deram origem depois à célula e por aí vai, tá? Então, grande parte dos compostos que são estudados hoje pela química orgânica sempre estiveram presentes, tá, na história da humanidade, como eu falei para vocês aqui sobre o conceito da vida na biologia, tá? Então, como é que a gente consegue identificar no nosso dia a dia, tá, reações orgânicas que ocorrem? A primeira reação orgânica a sempre ocorrer é a queima da madeira, formando aí a carvão, tá certo? Então, isso daí se relaciona com a relação de reação de combustão, tá? Onde nós temos a madeira que é composta de celulose. A celulose é um composto orgânico, tá? Esse composto orgânico chamado celulose entra em contato com o oxigênio do combustível, né? No caso do gás que está lá se formando, entra em combustão e aí nós temos a formação de CO2 e água. E aí o CO2, no caso, aglomera-se em carvão. Carbono, carvão, carbono, né? Então vamos lá. Além da queima da madeira, tá certo? Nós temos outros tipos de reações orgânicos. Formação do álcool, formação da acetona e por aí vai. A gente vai ver isso em mais detalhes mais à frente, tá certo? Então, com o passar do tempo, a imunidade já tinha produção de vinagre, produção de bebida alcoólica, corantes, etc. Tá? Então, lembra daquela história lá da Pedra Filosofal de Harry Potter que vocês assistiram? Pois bem, isso tem uma fundamentação teórica e histórica. Tá? Antes da química ser formada como ciência, existiam-se conceitos dos alquimistas. Os alquimistas eram uma mistura naquela época da Grécia lá e tal, né, do pessoal da antiguidade, que trabalhava com a ciência misturada com o misticismo. Então existia muito misticismo envolvendo aí reações e tal. E um desses misticismos era a questão da pedra filosofal, ou mais conhecida como elixir da vida. A pedra filosofal, ela dava o poder da vida eterna a quem a possuísse. Então, em busca dessa pedra filosofal, tá, muitos aí estiveram extraindo produtos e mais produtos para obterem a vida eterna, e inclusive morreram também. Muitos nesse processo perderam a sua vida. Tá? Mas, depois de um certo tempo, isso foi se aperfeiçoando, aperfeiçoando, até chegar no que a gente conhece hoje, o conceito de química orgânica. Tá certo? Então, compostos orgânicos comuns que a gente sempre lida no dia a dia. Álcool comum, álcool 70, álcool em gel, vinagre, vinho, açúcar, éter, gasolina, como é que eu posso dizer? As proteínas, vitaminas, hormônios que vocês tomam para fazer repouso hormonal, alguns até, e por aí vai. Até medicamentos, os fármacos, tá? Além disso, tá certo? Alguns novos compostos têm sido criados, sintetizados, descobertos na natureza e por aí vai. Então, nós temos uma abrangência enorme da química orgânica no conceito da vida, tá certo? Mas não somente isso, né? A gente tem o nascimento da química orgânica também. Falamos da introdução geral, agora vamos entrar na química orgânica de fato. Então, no século XVIII, o Carl William ele conseguiu isolar ácido tartárico, o C4H6O6, tá certo? Então, esse ácido tartárico ele foi extraído da uva, tá certo? Depois, nós temos aí o ácido cítrico saindo do limão, o ácido lático do leite
glicerina da gordura e ureia da urina, obviamente. Então, tem um caba chamado aí Torben Orloff Bergman, que é um cientista, tá? Lá em 1777, ele definiu a química orgânica como a química dos compostos existentes nos organismos vivos, vegetais e animais, enquanto que a química inorgânica, veja, contradição, né? Tem um negócio bem diferente. A química orgânica ela seria a química dos compostos existentes no reino mineral. Por que existe essa distinção orgânica e inorgânica? Quando o cabra lá foi estudar, falou da ureia, né? Ele estava estudando o processo de obtenção da transformação química. Então ele pegou o cianato de amônio, né? Queimou o cianato de amônio em fogo, botou no fogo e percebeu uma formação de um novo composto com um cheiro bem característico, cheiro forte, que era a ureia. Depois de muitos estudos, percebeu-se que existe uma ligação da ureia com a urina. A urina vem da onde? Seres vivos. Então, se o ser vivo ele produz urina e a urina contém ureia, a ureia ele é formado por composto químico, que por sua vez está presente na vida. Então veja a relação que foi feita em cima de um único composto, que era o cianato de amônio. Tá certo? Então, depois desse processo, foi permitido estudar outros e outros compostos que fazem parte do nosso sistema vivo. Certo? Então, a química orgânica ela trata a química, né, puramente do ser vivo. Já a química inorgânica trata o ser não vivo, que aí se enquadra os vegetais, quer dizer, os minerais. Né? Então temos magnetita, óxido de ferro e por aí vai. São todos compostos inorgânicos porque estão presentes em partes que não possuem vida. Tá certo? São seres inanimados. Então, desde o seu nascimento até a atualidade, nós tivemos uma chamada evolução da química orgânica. Então, nós temos que lembrar que desde o século XVIII foi quando começou na Inglaterra a chamada Revolução Industrial. Depois dessa Revolução Industrial, criou-se em decorrência a chamada atividade humana começou a ficar mais e mais e mais intensa, tá certo? E aí o homem passou a interagir mais com a natureza, modificando-a para o seu prazer, vindo aí casas, estradas, alimentos e por aí vai, tá certo? Depois disso, o homem passou agora a ter a necessidade de não mais extrair da natureza, mas sintetizar, criar, tá certo? Hoje nós temos a criação de enzimas em laboratório, proteínas em laboratório, conseguimos manipular reações bioquímicas também em laboratório. Desde o seu início de estudo, lá no século XVIII, até a atualidade, nós tivemos aí uma grande quantidade de evolução, tá certo, da química orgânica. Não só da química orgânica, como da ciência como um todo. Né? Então, é importante trazer para vocês que nós temos a chamada química do laboratório e a química da natureza. Ambas são a mesma coisa? Tratam de química, obviamente tem o mesmo tratamento, mas tratam da química de forma um pouco diferente. Enquanto a química da natureza é aquela que eu extraio, né, eu retiro o substrato da natureza, a do laboratório é a que eu vou produzir, tá, a minha matéria-prima. Então eu pego um certo material, sei como ele é na sua estrutura, vou lá no laboratório, pego materiais que vão se misturar e chegar naquele final. Tá certo? Então vamos lá. Depois disso, nós temos a chamada síntese, que eu falei para vocês, né? A síntese da química. Então, nós podemos agora mexer com as moléculas no laboratório. Isso é chamada síntese, sintetizar, criar. Tá certo? Então, na química orgânica não é diferente. Tem-se também o processo de síntese orgânica, tá? Além da análise orgânica. A síntese orgânica é aquele cara, o químico orgânico sintético, é aquele que vai lá para o laboratório de química orgânica, vai misturar reagentes para poder chegar no produto final que ele tanto deseja. Já o químico orgânico analítico é o que ele vai pegar processos químicos, tá, conhecidos e instrumentos conhecidos da química para poder determinar exatamente que tipo de substância eu tenho. Isso vai mexer um pouquinho da química orgânica, um pouco da química inorgânica, um pouco da química analítica. Nós temos agora uma interface, tá certo, de áreas diferentes da química. Então, a síntese é o processo e envolve processos e reações que permitem produzir
uma determinada substância, partindo-se, tá, de algo mais simples, uma substância mais simples para chegar a uma substância mais complexa, digamos assim. Tá? Já a análise química, ou análise orgânica, são processos e reações que permitem determinar a estrutura da molécula, usando assim instrumentos, tá, para poder chegar na estrutura considerada ou desejada. Então, nós temos vários e vários tipos de métodos químicos analíticos, tá, para poder fazer análise de uma certa substância. Um dos mais conhecidos aí é a cromatografia. A cromatografia é muito usada na química orgânica e é um instrumento analítico, tá, que eu consigo agora separar meus compostos através da interação dele com a fase móvel ou a fase estacionária. Tá certo? É puramente por polaridade. Eu vou misturar agora substâncias de polaridade diferentes, tá? Que aí o meu material principal vai eluir, vai descer por uma coluna, tá? Cromatográfica, interagindo assim com a fase estacionária ou a fase móvel, que ambas possuem polaridades diferentes da minha substância. E aí, com o passar do tempo, a velocidade de descida, né, a de separação, vai ser obtida e aí eu posso caracterizar a minha substância de acordo com o tempo de retenção, o tempo de demora para ser extraída, tá certo? Isso é um método, mas também temos outros, como por exemplo, fotometria de chama, entendeu? Tem vários outros processos químicos analíticos para você poder determinar uma certa substância química, tá? Então, nós podemos agora definir o que é síntese, o que é análise. Isso tudo dentro da química orgânica, tá certo? Não foge à regra. Mas por que eu estou falando disso para vocês? Tá? Porque dentro da química analítica, né, voltado para a química orgânica, eu posso ter agora considerações. Quais considerações, professor, é importante trazer aqui para a aula de química orgânica? Eu posso pegar uma certa substância desconhecida, tá? Aplicar em um equipamento e ele vai me dizer a fórmula percentual da substância. Por exemplo, ele vai me dizer quantos por cento tem de carbono, quantos por cento tem de hidrogênio, quantos por cento tem de oxigênio, nitrogênio, por aí vai. E é a partir disso que eu posso agora determinar exatamente a estrutura molecular da minha substância. Parece incrível, né? Mas é super tranquilo de trabalhar com esse equipamento. O difícil é fazer a parte mais analítica mesmo, braçal, calcular. Né? O resto é tranquilo. Eu vou mostrar para vocês agora um método de obtenção da fórmula percentual e também da fórmula mínima, tá certo? Então, como vocês viram, a fórmula percentual ela parte de determinada massa geral do meu composto, tá certo? E aí eu tenho agora uma parte final dada pelo equipamento, né? Ele dá para mim
a quantidade em massa de carbono, de hidrogênio, oxigênio, tá certo? Então, partindo dessa quantidade em massa de de cada átomo desse, eu posso agora relacionar e criar uma parte percentual para cada uma desses átomos, tá certo? Mas não é só isso que eu quero tratar com vocês. Eu quero mostrar para vocês algumas relações também com relação à fórmula mínima. Tá? Falei agora da fórmula percentual e a fórmula mínima vem agora para vocês. Pois bem, vimos aí fórmula percentual, fórmula mínima e tal, porque é importante as relações de química analítica, indo para a química orgânica, mas a química orgânica não se baseia somente nisso, é apenas uma parte da química orgânica. A gente vai agora entender por que a química orgânica ela se vale tanto do carbono, tá certo, para poder se prevalecer na ciência, tá? Então, por que exatamente o carbono faz parte da química orgânica? Primeiramente, porque, como foi escrito lá, eu falei para vocês no início da aula, existe uma relação muito grande da química orgânica com a vida. E estudando esses compostos, principalmente a ureia, o vinho, o vinagre, perceberam-se que todos eles possuem uma coisa em comum, tá? Que é o carbono. O carbono ele possui algumas propriedades que são bem interessantes para ele, tá certo? E eu vou explicar para vocês agora, tá certo? Então, ó, naquela época, no século XVIII, existiam-se poucos estudos sobre o carbono. Tá? Com o passar do tempo, foi se estudando mais e mais e conhecendo um pouco mais a sua estrutura. Então, ó, a configuração eletrônica do carbono possui número atômico 6. Tá? E aí, quando você faz a distribuição eletrônica, que eu vou passar agora aqui na tela para vocês,
percebemos que existem aí 2 elétrons na camada K, 4 elétrons na camada L, ou seja, um S2, 2S2, 2P2, 6 elétrons. Tá? Então, nós temos agora que, tendo agora 4 elétrons na sua última camada eletrônica, que é a camada de valência, tá? Chamada camada de valência, nós podemos predefinir que são 4 elétrons disponíveis para reagir. Tá? Mas isso é interessante, porque se eu tenho agora 4 elétrons desemparelhados na última camada, desemparelhados que eu quero dizer que só estão orientados no sentido com relação ao seu spin. Tá? Isso aí eu vou entrar depois para vocês, eu vou explicar melhor. Fazer uma breve revisão depois de números quânticos. Tá? Então, orientados com relação ao seu spin, uma única orientação, eu tenho elétrons desemparelhados. Um elétron por orbital. Sabendo disso, eu posso agora criar ligações químicas com elétrons para emparelhar com elétrons que estão disponíveis na última camada do carbono, formando assim ligações químicas reais. Tá? Então, essas novas ligações químicas formadas, elas vão me possibilitar 4 ligações covalentes, tá certo? Ou seja, eu agora tenho um átomo que é tetravalente. Eu posso ter 4 ligações distintas. Ah, professor, mas possuem outros, talvez, elementos da tabela periódica que possuem 4 ligações também. Possuem, tá? Mas eles não possuem 4 ligações facilmente de forma natural como o carbono. Eu vou ter agora a chamada hibridização. Vou explicar para vocês mais tarde com relação à hibridização. A expansão dos meus orbitais atômicos para formar orbitais moleculares. Eu vou entrar agora na teoria do orbital atômico, teoria do orbital molecular. Mais tarde eu vou entrar mais profundamente nesses termos. Tá? Então, quando eu expando os meus orbitais, tá? Eu tenho a capacidade agora de colocar mais elétrons onde não entrava mais elétrons. É uma expansão de orbital. Lembrando, pela nova teoria quântica, tá? Os orbitais eles não passam de equações matemáticas, funções matemáticas que descrevem um átomo. Eu não tenho um orbital como realmente uma caixinha lembra do orbital P, aí tem 3 caixinhas. Eles não são ambientes físicos. Os orbitais são matemáticas, são conceitos matemáticos, tá certo? Segundo a nova teoria da mecânica quântica, certo? Então, partindo-se desse pressuposto, nós temos agora um carbono podendo fazer 4 ligações. Tá? Então eu posso colocar 4 hidrogênios nesse carbono, eu posso colocar outros elementos para formarem aí 4 ligações. Tá certo? Mas é importante dizer para vocês o seguinte: as 4 valências do átomo de carbono são iguais entre si. Tá? Ou seja, eu tenho a mesma energia para as 4 ligações formadas. A não ser que eu tenha diferenças entre ligação dupla, ligação tripla ou ligação simples. Se são todas ligações simples, a energia entre essas ligações são iguais. Então, distância é a mesma para cada ligação, contanto que sejam todas ligações simples, todas ligações duplas ou todas ligações triplas. Eu só posso fazer uma ligação tripla por carbono. Vou explicar depois. Certo? Então, eu posso ter agora a chamada formação de múltiplas ligações. Falei para vocês, ligações simples, dupla e tripla, parece muito confuso, né? Mas não é super simples de entender. Vou explicar para vocês agora, vai ficar bem fácil. Tá? Ligações simples são aquelas ligações que eu tenho carbono-carbono ligado por um único tracinho. Eu vou botar uma transparência aqui, uma imagem rapidamente para vocês entenderem como é. Tá? Então, ligações duplas são ligações carbono-carbono que possuem 2 tracinhos entre eles. E a tripla, obviamente, são 3 tracinhos entre esses 2 carbonos. Sabendo disso, eu tenho C-C, carbono-carbono, carbono 2 traços carbono, ligação dupla, e carbono 3 tracinhos, carbono, ligação tripla. Tá? Isso vai me dizer também exatamente ligação sigma e ligação pi. O que é uma ligação sigma? Ora, quando eu tenho 2 orbitais distintos, eu tenho a chamada ligação entre o orbital S e ligação do orbital P, a união desses 2 orbitais. Se eu estou ligando o orbital S com o orbital S, eu tenho a chamada ligação sigma, que nada mais é do que uma ligação simples, a grosso modo. Tá? Quando eu tenho agora a ligação S, o orbital S ligando com o orbital P, eu vou ter a formação também de uma ligação sigma. Tá?
Mas se eu tenho somente orbital P sendo interligados, eu vou ter agora a chamada ligação π. Quando eu tenho uma ligação simples, eu tenho apenas um único orbital, uma única ligação sigma, tá? Orbital sigma, ligação sigma. Se eu tenho agora a ligação dupla, eu vou ter uma ligação sigma e uma ligação π, tá certo? Se eu tenho uma ligação tripla, eu vou ter uma ligação sigma e duas ligações π. Não esquecer disso. Agora, quando se fala de ligação sigma, de ligação sigma ou de orbital de interação sigma, é quando eu tenho um eixo único, digamos aqui, esse eixo aqui é x. Então eu tenho meu orbital S se ligando com outro orbital S, se interagindo no mesmo eixo, frontal no mesmo eixo. Então, quando eu tenho essa interação no mesmo eixo de dois orbitais, tá, do tipo S, eu tenho uma ligação sigma. A ligação π ela forma pela interação dos orbitais p, tá certo? Px, Pz e Py. Eu vou mostrar para vocês agora a interação da ligação sigma, ligação π.
Quando eu falo isso para vocês, vocês viram na imagem direitinho, eu também tenho a possibilidade agora de, além de criar ligações múltiplas, eu também posso criar agora as minhas cadeias. O que são cadeias em química orgânica, propriamente falando? Praticamente seria a união de vários elos de uma corrente. Eu tenho uma corrente, digamos, de 1 metro, tá? E essa corrente tem ligação de vários elos. Cada elo dessa corrente está ligado a outro elo. Desse mesmo modo que tem a formação da corrente por elos, eu tenho agora uma molécula de química orgânica sendo formadas por unidades básicas de carbono. Um carbono, diga-se que seria um elo. Então, um carbono com outro carbono, tenho dois elos sendo ligados para formar uma corrente ou uma cadeia carbônica. Tá? Mas isso é assunto para outra aula. Eu não quero entrar nessa aula agora de cadeias. Cadeias vai ficar para o próximo vídeo. Somente uma breve introdução. Tá? Mas, deixando isso de lado e fazendo agora uma retrospectiva do que foi visto, tá? Nós chegamos a ver de trás para frente, tá? O que seria ligações múltiplas, ou seja, ligação simples, dupla e tripla, com base em ligação sigma e π, tá? Interação dos orbitais também, orbital S com orbital S, S com P com P, tá certo? Além disso, nós também percebemos que existe uma certa característica ideal do carbono para ele ser encaixado na química orgânica, que seria ele ser tetravalente. Não só isso, tá? Mas o mais importante é ele ser tetravalente e participar de todas as reações químicas e bioquímicas presentes no nosso sistema vivo. Tá? Mas temos também a questão da análise química voltada para a química orgânica. E aí nós temos vários e vários métodos para se determinar uma certa substância. Uma delas é a fórmula mínima e a fórmula percentual. Tá? Depois percebemos também a chegada, tá, da descoberta da química orgânica, dos estudos acerca da química orgânica. Então, diante de tudo isso que foi visto hoje na nossa aula, embora curta, mas muito, muito importante e maciça de conteúdo, tá? É muito importante que vocês também estudem. Não deixem isso de lado, porque cada vez que você vai deixando isso de lado, complica a vida de vocês, tá certo? Eu vou deixar da próxima aula um exercício básico, tá? De química orgânica, simples, sem muito aperreio, que vocês vão gostar. Então, pessoal, até a próxima aula e boa tarde.